seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Pode se sentar. Vamos invitar a Bianca, que tem um momento da oração. Boa noite a todos. Como a gente está dando sequência, né? Todos os dias a gente está colocando aquele nosso pedido de oração, aquele mais íntimo que a gente tem, que só Deus conhece. Então escreve aí no papelzinho para que a gente possa orar todo mundo junto. A gente vai dar um tempinho, quem tiver sem caneta levanta a mão que a gente entrega. Quem já tiver escrito e quiser trazer aqui na frente. Falta alguém ainda? Ou foi? Deus certo. Vamos orar então, todos aqueles que puderem se colocar de joelhos. Senhor nosso Deus, querido Pai, te pedimos, Senhor, por cada pedido de oração feito aqui nesta noite, cada sonho, Pai, que foi colocado nesse papel, é aquele mais íntimo do nosso coração, aquele que só o Senhor conhece. Te pedimos, Pai, se for da Tua vontade, se estiver dentro dos Teus planos, dentro do propósito que o Senhor tem para a nossa vida, que possamos receber esta bênção, Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado. Amém. A gente vai ter mais um louvor com a Júlia agora. Boa noite, irmãos. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu,
Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Não, esse aí tá proibido. Alô, som. Aí, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Rapaz, eu tô para dizer que vocês são o povo mais corajoso que eu conheço. Vocês não têm ideia da pressão que eu tomei para não vir hoje. Você acredita nisso? Era gente me ligando, estava sabendo que eu estou vindo para cá. E, pastor, tu vai para... Mas vai dar ciclone e essa chuvarada, e é perigoso e tal. E aí eu falei com o pastor, disse: e aí, pastor? Não, aqui o povo, ninguém arredou o pé ainda. Ninguém falou nada que não vai ir. Então, bora. 6h05, eu acho, né? Botamos o pé na estrada. E aqui estamos. Saímos 6 horas, achando que, né, podia... Chegamos aqui 7h20, o nosso melhor diácono da história da... Cadê? Cadê o meu amigo? Mas olha, o homem, rapaz, o homem não falta uma e eu acho que 5 da tarde ele já está aqui.
A gente chega, 7h20, já está com tudo aberto, tudo iluminado. O homem não é fraco, não, viu? Vamos dar uma saudação para ele. Olha, gente, tem que tirar o chapéu, viu? Esse merece. E vocês estão aqui. Amém por isso? Vocês estão aqui, vocês são impressionantes, viu? Porque você sabia que em Novo Hamburgo as igrejas todas cancelaram o culto hoje à noite? Porque meus pais moram ali, eles iam na igreja, e aí a minha mãe era uma das que estava apavorada, né? Filho, aqui cancelaram o culto, que vai dar o ciclone, porque não sei o quê. Aí eu pensei, bom, se tiver que morrer dentro da igreja. O problema é morrer no caminho, né? Mas aqui já tá, depois que eu cheguei aqui eu estava tranquilo. Mas fecharam, cancelaram os cultos ali em Novo Hamburgo. E aí, quando eu recebi o ok do general da banda aqui, de Portão, eu vim embora, né? O Marcos também estava me dando as notícias da previsão ali, disse que no máximo ia cair um raio em cima do... Não, brincadeira. E aqui a gente está. Amém, gente? Mas vamos lá. Eu quero saber quem é que vai querer ganhar o livro de hoje. Só 4 vão concorrer, né? Foram só 4 levantaram a mão. Agora está cheio de mãozinha, né? Ontem, quando eu perguntei, só 4 se manifestaram. O ânimo que vocês estavam, né? Agora já apareceu mais uns 3 ou 4 aí. Então, revelação de Jesus Cristo, pastor Ranko Stefanovic, hoje a maior autoridade da igreja no mundo em Apocalipse. Então, é o livro mais atual que a gente tem em termos de interpretação das profecias. Se eu falar o preço, vocês vão voar em mim aqui, pastor. O preço que sai um livro desses aqui, isso aqui vale a pena você ter em casa. Para estudar, para aprender, para poder ensinar para os outros, certo? Mas, oi, pastor, verso a verso, não é qualquer coisa, não. Mas para ganhar, você vai ter que puxar lá do garrão hoje. Não, porque um livro desse merece uma pergunta à altura dele, né? Concorda, não? Ou vocês acham que é de barbadinha, assim? O Mateus já está com o olho regalado. E aí, o Mateus pode concorrer hoje ou não? Aí, Mateus, o povo é duro, Mateus. O povo foi bonzinho no primeiro dia. Que eles não estavam muito... não gostaram muito do prêmio, né? Agora que eles estão querendo... Já? Tá brincando, rapaz. O homem tomou o prêmio do filho. Então, vamos lá? Eu vou fazer pergunta da Bíblia hoje. Vocês guardaram mais a história do que a Bíblia, viu só? Viu só como é que é? Deixa eu pensar agora, se eu faço da Bíblia ou da história que eu contei. Viu? Não, vou fazer da Bíblia, tá? Não é difícil. Não é difícil. Tão difícil, mas eu preciso de alguma ajuda aqui. Vou pedir para Débora me ajudar. Débora, hoje tu pode concorrer, Débora? Ai, Débora. Alguém não veio ontem e quer me ajudar aqui? Mas tu estava aí, Dani? Cris, desculpe. Cris. Tá, então, olha, a Cris, desculpe trocar teu nome. Já pensou? Segura para nós, sentiu o gostinho. Pelo menos vai ter o privilégio de ter ele por 2 minutos contigo. Não quer concorrer mesmo? Não. Mas tu estava ontem, né? Olha só, isso é abnegação. Vamos lá, tá. Tu sabe o critério, né? Gente, olha só, não pode acontecer o seguinte. Ontem, o primeiro levantou certinho, falou, daí errou, aí todo mundo é só falar junto. E aí embola o meio campo, porque fica difícil pra gente saber quem é que foi o... Então, assim, se alguém levantar e errar, você tem que ficar em pé primeiro e levanta. Aí a gente viu quem foi, né, Cris? Aí a gente vai ver quem foi. Aí você vai falar, tá? Oi? Por que tu veio aqui pra frente? Tu tá tão certo que vai ganhar que já foi você chegando. Vamos lá, então? Presta atenção. Ah, mas estão muito acomodados no banco. Ih, isso aí. Tem uns que estão assim, ó. Parece que já estão... Quem já ganhou não vale, né? É isso? Vamos lá. Qual foi o primeiro capítulo da Bíblia que eu usei ontem? Não deu nem... Vem. Esse aqui é o famoso Chico Bíblia. Não? Olha, quem sabe... Rapaz, vamos tirar foto. Vem cá, Cris. Vem, Cris. Rapaz,
Se pedir para ele recitar o verso, é perigo ele... Olha aí. Valeu. Vamos dar uma saudação aos invejosos? Tu viu que eles ficam com uma cara de inveja? Verdade. Mas, gente, não fiquem tristes, sabe por quê? Amanhã eu vou trazer mais um. O negócio vai ser achar um bom que nem esse. Mas sexta-feira, deixa eu vender o... Hein, pastor, como é que é o meme que ele vendeu? Vendeu meu peixe. Sexta-feira, tá? Ó, vou dar um dia a mais para vocês. Lembra que sábado a gente lançou o que aqui para vocês? Escuta aqui, abre bem o ouvidão agora aí. Sexta-feira, eu vou trazer um prêmio top das galáxias. Para quem tiver conseguido já recoltar. Não estou preocupado com o valor, tá? É quem tiver feito, trazer, fez recolta com alguém. Fez, apresentou o projeto e conseguiu arrecadar alguma coisa. Se for mais de um, eu vou, os que me trouxerem, né, que comprova ali com o cartãozinho de dentro ali, né, passou o recibinho, eu vou sortear daqueles que conseguiram recoltar até sexta alguma coisa. Alguém diz amém? Mas o cara me olhando com as caras, tipo assim, ô pastor, qual é? Pô, tem amanhã e sexta para você fazer. Amanhã não, amanhã vai ser pergunta da mensagem de hoje, certo? Mas daí sexta-feira, quem recoltar, tu vai ou não? Recoltar. Poxa vida, o pastor te explicou super bem sábado. O que é isso, Alberto, da recolta? Estava pensando em outra coisa na hora, né? Combinado? Nossa. Tá, olha, tá pior do que do livro ali, viu? Nem 4. Muito difícil, vocês acham, recoltar, não? Quem é que já fez? Quem é que já recoltou na vida aí? E aí, é muito difícil? A minha esposa dando maior força. Vou contar uma para vocês, tá? Hoje eu sempre pego 15 para as 9 aqui, hoje tem 10 minutos a mais. Em uma situação, em um lugar que eu trabalhei, eu fui recoltar com um senhor. Ele era corretor de imóveis na cidade. E um irmão da igreja me convidou para ir lá, porque eram amigos e tal. Ó, escuta isso. E aí eu cheguei, comecei a apresentar o projeto e tal, e aí esse senhor disse assim, pastor, pode parar. Não precisa falar nada, não. Aí eu fiquei assim, né? Primeira vez que eu estava indo, eu pensei, tem que apresentar tudo, fazer todo aquele, né, aquele enredo para convencer o homem. Ele disse assim, pastor, não precisa falar nada disso aí. Se eu der tudo que eu tenho, vai ser pouco pelo que essa igreja fez pela minha família. Ele não era adventista. Eu estudei no IACS, me formei lá, devo tudo que eu tenho pelo que eu aprendi na escola. Meu filho é formado no IACS, é um homem bem sucedido, tudo que a gente aprendeu lá foi o que nos ajudou a conseguir crescer na vida. E o meu neto hoje estuda lá. E está sendo bem educado pela igreja de vocês. Ele juntou tudo, escola, igreja, e realmente é uma coisa só, né? Então, assim, ó, se eu desse tudo que eu tenho, seria pouco para retribuir o que essa igreja já fez pela minha família. E aí, sabe quanto ele me deu? Quanto? Isso foi há 18 anos atrás. Ele me deu R$700. Amém? R$700 há 18 anos atrás. Isso, se fosse calcular para hoje, a grana não ia ser pouca. Não precisei nem fazer a oferta direito. Quando eu estava no meio da minha propaganda, o homem já mandou parar e ele fez a propaganda maior. Ok, gente? Então, Deus abre o caminho. A gente tem que fazer a nossa parte. Certo? Sexta-feira, não importa o valor, você vai estar concorrendo. Certo? Não vai ser por quem recortar a maior quantidade em termos de recursos. É você ter ido, ofertado, apresentado para alguém e a pessoa ter doado alguma coisa. Certo? Se não tiver ninguém, aí eu dou para o pastor William. Ah, hein? Gostou, gente? A gente abriu o sorrisão ali. Ok? Tem umas fotinhas para mostrar aí? Deixa eu mostrar. O Marcos achou o Gilmar, o briguento. Olha aí, ó. Tá aí. Esse é o Gilmar. O apelido dele era Frango, não sei porquê, mas era Frango o apelido dele.
E o Marcos já aproveitou e olhou o jogo que eu falei do Grenal 5-2 pro Inter e viu o gol que ele fez e confirmou que foi um golaço, né, Marcos? Apesar do Marcos ter ficado meio triste. Oi? Viu? Ó? Então, agora, legal. Mostra a outra agora. Olha essa outra agora. Vamos ver se vocês entendem alguma coisa de futebol. E vão reconhecer alguém aí. Eita, tá pequena. Quem é que vocês conhecem aí nessa foto? Olha bem. Quem é que está no canto? Quem, Matheus? Aonde eu estou aqui? Aqui sou eu? Sou eu aqui? Tá bom. E agora, quem é que mais? Eu vi uns nomes aí. Esse Grenal do 5-2, tá? Teve um jogador que fez 3 gols. Quem é ele? Aqui? Esse aí. Esse camarada que fez os 3 gols no Grenal, esse, em 1997. Tem um outro que é mais famoso que o Fabiano, tá aí. Não sou eu, tá? Não sou eu. Ninguém reconhece? Aí, esse aqui foi seleção brasileira, gente. Esse aqui disputou a Copa América. Tem mais um outro que daí, aí só os 50 para cima que nem eu vão identificar aí. Não, o Grêmio aí vai queimar o telão. Esse camarada aqui, quem é que lembra do Pinga? Ah, agora não é quem tomou Pinga, é o Pinga o jogador. Não lembra do zagueiro Pinga? Copa do Brasil 92. Pinga e Célio Silva era a zaga do Inter. Esse camarada tá jogando aqui. Ele teve uma lesão em 88, ele teve uma lesão no joelho que todo mundo disse que ele não ia jogar mais bola. Eu vi esse homem correndo em volta do campo e fazendo academia 2 anos sem poder tocar numa bola por causa do joelho arrebentado. E ele conseguiu voltar a jogar. E depois, então, conseguiu ser o último título nacional que o Inter tem. Ele estava jogando em 92 e conseguiu jogar ainda por muitos anos. Aqui, claro, todo mundo aposentado. Eu acho que eu era um dos mais novos aqui. Dá para ver, né? É só olhar que você vai ver aqui. Que nem quando o Darley ontem acabaram comigo, né, Matheus? Diz que o Darley está mais inteiro que eu. E quem promoveu... Esse aqui foi um jogo beneficente na cidade de Taquara. Esse camarada aqui é o Preto. Jogou comigo na minha época e depois ele foi, por um tempo, goleiro titular do Inter nos anos 90. E ele era vereador em Taquara e promoveu esse jogo para ajudar um orfanato da cidade. E aí veio os veteranos do Inter. Vocês veem que o estádio, ali aparece só uma partezinha do estádio, estava lotado. O ingresso era 1 quilo de alimento não perecível para ajudar esse orfanato. Então, tá aí só para vocês ver algumas coisas aí para ver que eu não estou mentindo, né? Vamos lá, então? Vamos para a Bíblia? Você vai abrir novamente o livro de Atos. Presta atenção nessas... onde a gente abre a Bíblia, né? Vocês ficaram só prestando atenção nas histórias, agora peguei vocês hoje, né? Atos capítulo 9, por favor. Atos capítulo 9. Nós vamos orar como sempre fazemos. Só vou deixar vocês encontrar aí. Vocês viram que Deus é tão bom, gente, que choveu o dia todo, mas não foi pouca coisa. E deu... A gente chegou aqui na frente, né, Lucete, quando a gente estava começando a chegar na frente da igreja, deu uma paradinha, ficou bem fininho assim, e parou a chuva para a gente vir na igreja. Amém? Que coisa, né? É Deus honrando a fé. Se a gente tivesse ficado naquela, não vamos, olhando para o céu e tal, mas é botar o pé na água, literalmente, e a chuva parou para a gente poder vir. Amém? Amém. É uma lição para a gente, né? Porque, deixa eu falar uma coisa antes de ler. Desculpa, tá? Está com a Bíblia aberta, já vamos ler. Agora são 8h45 vai ser, né? Essa hora a arena do Grêmio está lotada de gente para assistir um jogo. Eles não tiveram medo. Eles não tiveram medo de ir para o estádio. E às vezes a gente, para ir na igreja, fica olhando para o céu, fica pensando, vou ou não vou, mas eles lá para adorar, os ídolos deles estão lá bem firme, faceiro, cantando, gritando, pegando água na cabeça. Aqui a gente está quentinho, está sequinho, confortável. Deus seja louvado por você estar aqui. Amém? Por a gente não ter retrocedido, né, pastor? É isso aí. Acharam aí? Atos 9. Feche os olhos, por favor, e vamos orar. Bom Deus, obrigado porque o Senhor
providenciou tudo que nós precisávamos para estar aqui nessa noite. Com todas as previsões ruins, o Senhor fez a chuva parar, nós estamos com luz aqui, estamos seguros na tua casa e te agradecemos por isso, pelos teus cuidados e por nos proporcionar esse momento aqui juntos. Já tivemos muita coisa boa acontecendo aqui e agora nós vamos meditar a tua palavra mais uma vez e pedimos a tua iluminação para nós compreendermos o que o Senhor quer falar para cada um de nós essa noite. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Você conhece a história, nós vamos ler ela a partir do verso 1. Atos 9, a partir do verso 1. Acompanhe na sua Bíblia, eu leio da minha aqui. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, letra maiúscula, caminho, porque se referia ao povo de Deus, né? Que eles seguiam Jesus, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Continue lendo aí, por favor. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim o quê? Um vaso. A minha versão diz assim: um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Amém? Uma das experiências de conversão mais impactantes da Bíblia. Qual era o objetivo de Saulo ao ir para Damasco? Ele estava indo lá para quê? Encontrar cristãos e poder prender essas pessoas. Perseguir a qualquer preço. O propósito dele era dar fim ao cristianismo. Pergunto a vocês, ele fazia isso por maldade? Não fazia. Ele achava que estava correto, ele achava que estava defendendo a Deus. Eles entendiam que os cristãos eram hereges, eram pessoas que não mereciam viver porque estavam indo contra, na concepção deles, contra Deus. Eles entendiam que pelo fato de aceitar Jesus como um ser divino, eles eram idólatras ou acreditavam em outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro, Deus Pai, no caso, no entendimento deles. E por isso, então, Saulo ia autorizado pelas pessoas ali responsáveis a prender os cristãos. No entendimento dele, ele estava fazendo uma obra para Deus. É como hoje a gente vê esse pessoal que se explode por aí, que faz aquilo em nome de Alá, em nome de Deus. Eles acham que estão fazendo uma obra divina e estão matando gente porque eles consideram o mundo ocidental um apostatado. Porque acreditam em Jesus, que o cristianismo está mais concentrado no mundo ocidental, e Saulo tinha essa mesma mentalidade. Esse foi o propósito para o qual ele estava indo para Damasco.
Só que no caminho, ele tem um encontro com aquele a quem ele estava perseguindo, ou perseguindo os seus seguidores. E aí é interessante que, como Deus age nessa situação. Uma pessoa que está perseguindo os seus seguidores, ao invés de receber uma punição, o que ele recebe? Um chamado. Um chamado para se tornar, talvez, o maior cristão que houve na história dessa terra. Você consegue pensar em alguém mais fiel, mais dedicado, mais destemido do que Paulo? Eu vou chamar agora pelo nome pós-conversão. Alguém? Alguém se arriscaria? Você acha que algum dos apóstolos foi mais destemido, dedicado, passou mais situações, provas pelo evangelho do que ele? Eu, pelo menos, não. Pedro passou suas provações, João passou, e outros, Tiago e tal, mas uma vida tão probante como a de Paulo, e sendo tão fiel, mesmo que ontem eu mencionei uma situação adversa, negativa, vamos dizer assim, mas se a gente for pensar nos outros, qual é que era o apelido de João? De Tiago e João? Vocês acham que esses dois não andavam brigando de vez em quando por aí também? Né? Porque se a gente for julgar, não, mas o Paulo brigou com o Barnabé. Não, mas se João tinha esse apelido, é claro que quando a gente vê ele, o discípulo do amor, é porque o processo de santificação operou fortemente na vida dele, e à medida que foi amadurecendo, foi se amansando, foi ficando tranquilo, foi ficando amoroso, ok? Mas também tinha as lutas. Mas alguém que se entregou de tal maneira por Jesus e ao cristianismo como Paulo, particularmente eu não consigo enxergar em nenhum dos outros seguidores. De perseguidor a maior seguidor. De perseguidor a maior seguidor. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. E ali ele é batizado, e dali ele sai para cumprir a sua missão árdua, independente de estar pregando em Israel ou fora de Israel, sempre perseguido, aonde ele ia, se espalhava quem ele era. Começa aqui pelo povo de Deus. Qual é que era o medo que eles tinham? Qual a rejeição que ele sofria? Dentre os judeus, qual a rejeição que Paulo sofria? Fala, gente. Vocês não sabem? Qual é que era o medo que os judeus tinham quando Paulo ia encontrar eles? Eles tinham medo que ele era um impostor, que ele estava se fingindo para entregar eles. Esse era o receio que eles tinham de recebê-lo. Tanto é que eles demoraram bastante para aceitar Paulo como um dos apóstolos, porque eles temiam que ele estivesse fazendo de conta que tinha se convertido, para de alguma forma poder entregar a eles para as autoridades. Então, até mesmo no meio do povo de Deus, agora que ele fazia parte desse exército, ele sofria rejeição. E quando saía fora, naturalmente, né, quando ele pregava sobre Jesus, a gente está estudando agora a lição de Efésios, quando ele chega em Éfeso, que ele desmascara ali os ídolos deles, também a perseguição vem, e onde ele passava, isso acontecia. Mas o fato é que o apóstolo Paulo, ele tinha um propósito, um objetivo, e esse objetivo foi radicalmente modificado. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, não tem prêmio para dar, mas é para testar a mente de vocês. Qual foi o primeiro verso que eu usei aqui quando eu comecei essa semana com vocês, lá no sábado? Vamos ler lá? Eu vou deixar para vocês ler esse, Provérbios 16, 1. E quem achar aí e tiver coragem de ler, para todos ouvirem, Provérbios 16, verso 1. Muito bem, irmã. A senhora merecia. Eu tenho envelope da recolta aqui para dar de brinde. Provérbios 16, versículo 1. Quem achar e quiser ler, por favor. Ok. O homem leu em espanhol ali o negócio, não? Foi ou não? Foi em português? Lê de novo para nós, bem alto. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ok. Como é que está na versão de vocês aí? Só para ver se... É só tu, amigo, que quer ler. Eles não têm coragem. Ó. Creia ao Senhor, Deus que dá a última palavra. Ó, é uma versão mais moderna, né? O coração do homem pode fazer planos. Agora estou dando a versão mais tradicional. Mas a resposta certa vem de quem? Qual era o plano de Paulo? Qual era o plano de Paulo indo para Damasco?
perseguir. Mas qual era o plano de Deus para ele? Salvar ele. E fazer dele um conquistador de almas. Amém, gente? Amém por isso? Eu tenho contado a cada noite várias situações, teria muitas outras, mas a semana já está indo para o final. Alguns anos se passaram depois desses fatos que eu contei, e cada ano eu ia subindo então de categoria no futebol, visando chegar até a categoria profissional, que era o grande sonho. Em 1992, eu estava com 20 anos, era o meu último ano na base, e o próximo passo era me tornar profissional, me tornar jogador profissional do Internacional. No mês de setembro de 1992, quando isso está acontecendo, eu liguei para casa para falar com a minha mãe, essa que vocês conheceram ontem, aqueles que não conheciam ainda, e eu ligava mais ou menos a cada 15 dias para casa, para saber como é que eles estavam, para ter notícia, aquela coisa toda. Você vai dizer assim, nossa, mas que filho desnaturado tu era. Ligar só a cada 15 dias, vou explicar por quê. Porque hoje, gente, hoje você fala toda hora, a todo tempo, aonde for, porque a gente tem esse negocinho. Negocinho mesmo, não consigo. Esse negocinho chamado celular. Gostaram do meu? Pequenininho, né, para caber no bolso. O pessoal diz, por que tu é tão grande, tem um telefone tão pequeno, pastor? É que esse aqui cabe em qualquer bolso. E faz a mesma coisa que o grande, né? Mas não existia isso naquela época. E aí, sabe como é que eu tinha que ligar para casa? Exatamente. Eu tinha que ir no orelhão, tempo das fichas ainda. Lembra das fichinhas? 3 minutos. Você ficava com o coração na mão, assim, que ia terminar o tempo da ficha e ia cair a ligação. Aí daqui a pouco... Não, mas daí meu pai brigava se eu ligasse a cobrar. Aí o cara dava um sinalzinho, tinha que largar outra ficha. E eu liguei para casa para falar com a minha mãe. O pai, eu sabia que estava trabalhando. E aí eu aproveitei o horário ali depois do treino, antes do almoço, tinha um intervalinho. E aí liguei, começamos a conversar e minha mãe disse assim, filho, tem uma coisa que eu acho que tu vai gostar de saber. Tem uma notícia boa para te dar. E aí quando você liga para casa, falar com os pais, está louco de saudade, aí a mãe diz, tem uma coisa boa para contar, você fica feliz da vida. Ah, mãe, que bom que tem uma notícia legal para contar. E aí, o que tu quer me contar? E ela assim, toda entusiasmada, filho, estou fazendo o estudo da Bíblia. E eu disse, amém, puxa, que legal, mãe. Por que ela quis me contar? E por que ela achou que isso ia ser uma notícia boa para mim? A minha família, ela, por gerações, foi de uma denominação religiosa, ok? Mas a gente nunca, nessa denominação, nunca houve um estímulo, assim, para o estudo da Bíblia. Era mais aquela coisa de tradição, ok? E quando eu comecei a participar das Atletas de Cristo, contei para vocês como foi o processo ali com o Tafarel, aquela coisa toda. Participando disso, eu comecei a ter a minha experiência pessoal com Deus. Eu comecei a conhecer Deus, não com aquele ser distante, lá no céu, que criou o mundo e deixou todo mundo aqui se virando, mas aquele ser que está ali ao teu lado. Eu tive experiências de oração com Deus e eu compartilhava isso com a minha mãe. Eu estava aprendendo a Bíblia, eu já sabia achar os livros da Bíblia, eu tinha textos, coisa que a gente nunca em casa tinha aprendido. E por eu compartilhar isso sempre com ela, isso de alguma forma estimulou minha mãe também a querer conhecer um pouco mais sobre Deus, e agora por isso ela estava feliz de me contar que ela também estava fazendo estudo da Bíblia. E aí quando ela me falou, eu fiquei feliz, mãe, que notícia boa, legal mesmo, mas daí na mesma hora que eu falei isso, me veio uma preocupação. Eu perguntei assim, mãe, mas com quem tu está estudando a Bíblia? Porque eu pensei, essa igreja que a gente pertencia não é muito estudar a Bíblia. E aí, com quem tu está estudando a Bíblia, mãe? E aí a mãe, assim pela voz, você via satisfação, né? Com os adventistas do sétimo dia. E aí, na minha cabeça, assim como um flash, tentei pensar alguma coisa sobre adventista. Lembrei que uma vez eu passei na frente de uma igreja que tinha escrito adventista do sétimo dia. Mas não sabia nada, não conhecia ninguém, não fazia nem ideia de como era. E aí, quem é daquele tempo, vai lembrar que no início dos anos 90, essas igrejas caça-níquel, assim, elas estavam explodindo em crescimento, e eu pensei, deve ser desses aí. Meus pais moravam numa casa boa, pensei, vai ver que viram lá a casa, vão lá para arrancar tudo que eles têm. E eu disse assim, mãe, abre o olho, que a maioria dessas igrejas hoje só quer saber do dinheiro do pessoal. Está de olho só no bolso.
E aí, mais uma vez, ela disse, filho, não, eles não são assim. Pode ficar tranquilo que não é esse tipo de igreja. Mãe, eles abrem o olho que eles começam, eles chegam de mansinho, dando uma de ovelha e depois eles revelam quem eles são. E ela, não, filho, pode ficar tranquilo que isso não é preocupação. E aí continuamos conversando ali, e aí desliguei e tal, beijo, tal, eu ligo daqui uns dias, fico com Deus e tal, e desliguei e saí dali e fui almoçar. Cheguei no restaurante, onde nós fazemos nossas refeições, os responsáveis pelo restaurante, quem é que saiu de casa cedo aqui? Quem é que saiu de casa jovem, adolescente? Então, quem experimentou isso, você sabe que para onde a gente vai, quando a gente está longe da família, a gente sempre tenta achar alguém que substitua a família, para a gente ter afeto. E os responsáveis pelo restaurante, então, era um casal já mais vivido, mais experiente, eles se tornaram meus pais, à distância. E eles faziam parte do movimento dos Atletas de Cristo, apesar de não serem atletas, mas eles participavam disso. E eram meus tutores espirituais. E eu cheguei lá para almoçar, e antes de sentar para comer, eu fui no balcão ali onde eles estavam e disse assim, falei com a minha mãe agora. E eles, que legal, como é que ela está? Eu disse, não, está muito bem. Mas ela me falou uma coisa. E eles, o que foi? Ela disse que está fazendo estudo da Bíblia. E aí eles, quando eu falei, mas que benção, glória a Deus, aleluia. Não, tudo, glória a Deus, aleluia. A questão é com quem eles estão estudando. E aí eles arregalaram o olho, pensaram, nossa, mas pela cara que eu estava, eles imaginaram a pior coisa. Mas com quem que ela está estudando? Aí eu olhei assim e disse, Adventista Sétimo Dia. E fiquei esperando a reação deles, né? E aí, quando eu falei de Adventista Sétimo Dia, fiquei olhando para eles, os dois se olharam assim, um sorriu para o outro. E aí, o seu Alcides disse assim para mim, então incentiva ela, porque é uma excelente igreja. Aí me caiu os butiá, os bolsos e as calças. Porque eu achei certo que eles iam dizer assim, não, tem que trazer para o nosso lado, tira dessa igreja. Eu disse, mas por que vocês estão dizendo que é uma boa igreja? Porque quando ela me falou, eu uma vez passei na frente de uma igreja adventista, mas é o máximo que eu sei deles. Escuta agora, tá? Escutem agora. O seu Alcides começou a me dizer. Nossos vizinhos são adventistas Sétimo Dia. Pensa numa família de Deus. Aí, essa altura, eu estava congelado ouvindo. Aí ele disse assim, quando a gente está saindo para vir abrir aqui o restaurante, para vocês tomar o café da manhã, a gente está saindo de casa, a gente chega na garagem para entrar no carro, a gente ouve eles cantando as músicas de Jesus. É assim que eles falavam. O que essa família estava fazendo? Quem está vivo diz amém aí. Amém. Cacilda, rapaz. O que a pessoa que está cantando música de Jesus de manhã está fazendo? Se for adventista? O culto matutino. Aí, escuta aqui, ele continuou. Quando a gente está chegando de noite em casa, do trabalho aqui, a gente ouve as músicas de Jesus de lá. O que a família estava fazendo? Culto vespertino. Escuta agora o que ele disse. No sábado, quando a gente está saindo para vir para cá, a gente vê eles tudo entrando no carro, todo mundo arrumadinho, e eles abando para nós e dizem assim, feliz sábado. E aí a família está indo para a igreja. Agora escuta aqui, escuta o que ele falou. A gente nunca ouviu um grito vindo daquela casa. A gente nunca ouviu um palavrão saindo da boca daquelas pessoas. E ele disse assim, e por eles serem assim, a gente acredita que essa igreja é uma boa igreja, porque ela não seria uma boa igreja se eles não fossem pessoas tão cristãs como a gente vê que eles são. Quando ele falou isso, eu estava que nem vocês. Eu estava ouvindo aquilo, assim, paralisado, e ele reforçou. É uma excelente igreja, incentiva a tua mãe a continuar estudando. Minha primeira referência adventista foi essa. Não faço ideia que família é essa. Espero conhecê-los no céu. E aí, então, fui lá me servir, fui almoçar, fiquei com aquilo na cabeça, mas eu fiquei um pouquinho mais tranquilo. Pensei, bom, se eles conhecem adventistas, estão dizendo que são boas pessoas, que deve ser uma boa igreja, então vou ficar tranquilo em relação a isso. Isso foi mês de setembro. Passaram-se alguns meses,
Mês de dezembro terminou o Campeonato Gaúcho daquele ano, e aí então na época era invertido, o Campeonato Brasileiro era primeiro, depois era o Campeonato Gaúcho. No final do ano terminou o campeonato, a gente estava liberado de férias, e eu fui de férias para casa, tinha 30 dias para dar uma descansada e curtir a família. Aí cheguei em casa, é bom sair de casa, viu? Quando você vai visitar os pais, não sabe o que fazer para te agradar. E é coisa boa, e a mãe faz tudo que tu gosta. O meu cunhado, o irmão mais novo da Lu, ele morria de ciúme quando eu ia visitar a minha sogra e meu sogro. Porque daí quando eu ia, a minha sogra fazia só coisa boa para me receber. E ele dizia assim, eu que estou sempre em casa, nunca tem nada de bom. Aí quando vem esse aí tu faz coisa boa. E aí então, né, morava fora, chegar em casa, a mãe querendo agradar e tal. Aí, mas depois que ela me agradou, ela deu a facada, né? Depois que ela me serviu, as coisas que eu gostava, ela disse assim, filho, quero te fazer um convite. Eu disse, é, mãe? Que convite? Lembra que eu te falei do estudo bíblico que eu estou fazendo? Eu disse, lembro. Então, eu queria te convidar para participar do estudo. Eu disse, é, mãe? Mas eu ainda tinha uma pulguinha atrás da orelha. Eu disse, tá bom. Quando é que é o estudo? Ela devia estar conversando comigo ali pelo domingo, mais ou menos, domingo ou segunda, não me lembro bem. Ela disse, quinta-feira, 15h. Não marca nenhum compromisso, tá? Eu disse, tá bom, mas eu vou pensar. Não tinha nada para fazer, né? De férias, atirado no sofá. Ele disse, se não tiver nenhum compromisso, eu participo. Quinta-feira, 15h. Mês de dezembro, tá? Chegou quinta-feira. O estudo, 15h. 2h30, 20 para as 3 por aí, eu fui na cozinha tomar uma água. E quando eu estava indo para a cozinha, assim, eu passei pela sala, estava minha mãe arrumando uma almofada, um sofá e tal. Eu disse, mãe, o que está fazendo? Ué, filho, não lembra? Não lembra que hoje é o dia do estudo? O estudo que eu te convidei para participar? Eu disse, não, mãe, eu lembro, mas... Pá, mãe, devia estar uns 45 graus a temperatura. Mês de dezembro, tá? Montenegro, quem conhece sabe que aquilo ali, mais quente que ali, só o lago de fogo e enxofre. E aí eu disse, mãe, olha, quem é que te dá esse estudo, mãe? Dona Ruth. Tá, mas que idade tem essa Dona Ruth? 76 anos. Como é que ela vem aqui? Vem caminhando. Mas, mãe, uma pessoa... Nós morávamos na parte alta da cidade, tipo ali onde tu mora, pastor, que tem que subir, né, um pouquinho, mas era bem mais subida. Eu disse, mãe, tu acha que uma pessoa de 76 anos vai chegar viva aqui hoje? Subir. Eu que sou atleta, quase chegava de 4 na ladeira que tinha para chegar em casa. Eu disse, tu acha que a mulher vai vir dar estudo, mãe, num calor desse? Aí a mãe, na maior tranquilidade, então espera para te ver. 15h, cravado. E eu estava na cozinha tomando minha água, ouvi a batidinha na porta, fui ali, tinha a porta da cozinha para a sala, fiquei só aqui, só olhando para ver, né, se era verdade. Mas já estranhei porque que não estava tocando campainha, estava batendo na porta. Mas fiquei olhando. Aí a mãe abriu a porta, eu entendi tudo. Dona Ruth não alcançava na campainha. Ela já era pequena e ela já estava bem corcundinha, cabelinho bem branquinho, usava aquelas redezinhas para, sabe? E aí a Dona Ruth entrou assim, corcundinha, abraçou minha mãe, e a minha mãe disse para ela, tem uma surpresa para a senhora. E aí ela, na hora, ela matou. O filho está aí. Elas já deviam ter conversado alguma coisa, né? E aí eu só olhando aqui, né? Só aqui no bico. E aí quando a mãe falou isso, que tinha uma surpresa, ela disse, o filho está aí, a Dona Ruth já procurou na sala e me viu assim. Aí eu pensei, agora lascou, agora não consigo mais fugir. Ela já me viu. E aí ela me viu, já veio na minha direção, aí, né, pelo menos educação eu tinha. Fui ao encontro dela, me abaixei, né, me abaixei bem. Aí ela me deu um abraço, e aí sabe aquele abraço assim, já começou a me doer a coluna. E abraçou e ficou, e aí disse assim no meu ouvido, como eu estou feliz, que surpresa boa. Tua mãe fala muito em ti, eu queria muito te conhecer. Eu disse, que bom, prazer conhecer a senhora também. Aí ela disse, vai participar do estudo com a gente? Eu disse, vou. Que legal, ela dizendo. E eu pensei assim, a senhora não sabe o que está dizendo. Eu estava meio envenenado com esse estudo. Eu pensei assim, eu vou ver como é que é esse negócio, e se eu sentir que não é de Deus, eu vou botar para correr essa vovó. E aí ela puxou a minha mão, então vamos sentar aqui, vamos aqui. Estava a sala toda arrumada ali, me sentei, e só observando, né? Só cuidando.
Ela conversou com a minha mãe, e minha mãe dizendo como eu estou feliz, a senhora veio hoje, mesmo esse calorão, né? Nós, todo mundo escorrendo, não tinha nem ar-condicionado naquele tempo, eu acho. E aí ela começou a mexer numa bolsa e começou a tirar. Tirou a Bíblia, aí começou a tirar uns bloquinhos, livrinhos lá. E aí pegou, deu uma folhinha para minha mãe, e aí me estendeu assim. Curso A Bíblia Fala. Alguém lembra disso? Bíblia Fala. E aí deu a liçãozinha ali e disse assim, vamos fazer uma oração? E eu só na minha, só olhando. Né? Tudo que fazia eu imitava. Aí minha mãe, sim, dona Ruth, vamos orar? Sim, vamos orar. E eu parado assim, né, para orar. Aí as duas começaram a ajoelhar. Eu nunca tinha orado de joelhos. Vocês acreditam nisso? Nunca tinha feito uma oração de joelho. Ou era em pé, ou sentado, ou deitado, mas ajoelhado nunca. Porque, como é que eu vou dizer assim, o evangélico associa essa questão de orar de joelho muito com o catolicismo. E aí, como tem aquela coisa assim, de não ser parecido, aí eu vi aquela ajoelhar. E agora? Aí eu ajoelhei. Disse, vou fazer como elas, né? Ajoelhei e a dona Ruth começou a orar. Pá, aquela oração tranquila, serena. Aí orou por mim. Obrigado pelo Bruno estar aqui com a gente para fazer isso tudo. O Senhor abençoe muito. Nossa, quando ela começou a orar por mim, eu já quase chorei de emoção. E aí, sabe que como me fez bem aquilo? E aí terminou a oração, eu me sentei assim, me recompus rápido, né? E aí, então vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje. Quando eu abro a tal da folhinha. Lembra que minha mãe estava estudando desde quando? Presta atenção nos detalhes, depois não chora que não ganha os prêmios. Setembro, ela tinha começado a estudar em setembro e nós estávamos em dezembro, ok? Então várias semanas tinham se passado e quando eu chego ali de paraquedas para o estudo, sabe qual é que era o tema? O que a Bíblia fala sobre o sábado? Pá! Imagina você pegar assim de cara, não estudei sobre oração, sobre... de cara, assim, você pega um assunto totalmente distintivo do resto do mundo. E eu olhei aquilo assim e já pensei, ih, rapaz, eu sabia que tinha coisa aqui. Aí eu me armei, comecei a pensar tudo que eu sabia para refutar. E aí a dona Ruth começou, né? Começou aquele texto introdutório, foi lendo, fazendo... Aí eu, ouvindo, eu já estava incomodado, né? Aí eu peguei, levantei a mão. Dona Ruth, posso? Sim, pode, a hora que quiser. Perguntar, acrescentar, colaborar, fica à vontade. Aí eu disse, dona Ruth, com todo respeito, mas o dia do Senhor é o domingo. E ela, é? Que interessante. Mas por quê? Não, dona Ruth. Jesus ressuscitou no domingo. Pensei que com esse argumento aqui já derrubei, né? Jesus ressuscitou no domingo. A missa principal é no domingo. As igrejas evangélicas têm o seu culto principal no domingo. O domingo é o dia do Senhor. Aí eu falei aquilo, me senti grande ali. Aí ela assim, interessante. Mas a gente está fazendo um estudo da Bíblia, ela perguntou, né? A gente está fazendo um estudo da Bíblia, né? Eu disse, sim, estudo da Bíblia, só a Bíblia aqui. Então vamos combinar uma coisa, tudo que a gente afirmar aqui, a gente tem que comprovar na Bíblia. Aí eu fiquei que nem um camundongo. E eu comecei a pensar, e aí, onde é que fala em domingo na Bíblia? E aí eu pensei, não veio nada, e eu disse assim, olha, dona Ruth, na Bíblia eu não sei mostrar, mas que é o domingo, é. E ela disse assim, ok, não tem nenhum texto para mostrar? Eu disse, não, texto eu não lembro. Então eu posso continuar aqui? Aí o que eu ia dizer? Não, a senhora pode continuar. E aí, gente, eu já tinha apanhado na briga com o Gilmar, né? Eu só tinha apanhado fisicamente até então. E agora eu tomei uma surra de Bíblia. Porque a vovó achou sábado em todo lado naquela Bíblia dela. E o pior é que na minha também tinha. Porque eu usei a minha Bíblia, eu não peguei a Bíblia dela. Eu peguei a minha e ela com a dela. E era sábado em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foi até o Apocalipse, e voltava do Apocalipse para o Gênesis, e era sábado, eu nunca tinha visto tanto sábado naquela Bíblia. E eu pensei, gente do céu, como é que eu nunca vi isso? Porque eu me achava um doutor em teologia. Eu tinha lido o Novo Testamento 2 vezes, na linguagem de hoje. E achava que eu era autoridade na Bíblia. E aquela mulher achava sábado em todo lado e construía muito bem assim a sequência dos textos. E chegou um momento que eu vi, não,
é de Deus isso aqui, não tem, né? Tá tudo no... Porque daí eu pensei, não, isso é coisa do Velho Testamento, coisa dos judeus, mas daí ela mostrou sábado novo, Jesus indo na igreja no sábado, Lucas 4,16. Mas até aqui estava tranquilo, tá? O problema foi quando ela começou a dizer o que Deus espera da gente no sábado. Aí a coisa começou a apertar. Porque eu estava esperando ela dizer assim, não, Jesus foi no Beira-Rio no sábado. E eu não vi nada disso. Eu não vi jogo, eu não vi treino, eu não vi viagem para jogo. Eu vi indo à igreja, fazer o bem ao próximo. E aí, quando ela terminou os textos, ela perguntou assim, alguma dúvida? Todas. Eu era uma interrogação em forma de gente. Eu tinha todas as dúvidas. Não sobre o princípio. Mas a questão é, eu olhei para ela e disse assim, Dona Ruth, a senhora está querendo dizer que se eu aceitar isso que a senhora está apresentando aqui, eu tenho que parar de jogar? O que você responderia se você estivesse no lugar dela? Hein, pastor? O pastor está pensando ali. eu sei o que eu diria. Sim, tu não entendeu? Tudo que eu falei que tu não entendeu ainda, eu faria assim. Não, tô brincando, não seria tão alemão assim, né? Ela só olhou para mim e com a mesma serenidade sempre ela disse assim, ore a Deus. Pergunta para Ele e Ele vai te mostrar o que tu tem que fazer. Pá, aí acabou comigo, né? Porque jogou a responsabilidade toda para mim. Porque se de repente ela tivesse sido meio incisiva, eu podia, né? Ela sentiu que eu estava fragilizado ali. Gente, futebol, eu estou contando para vocês, era tudo na minha vida, desde 8 anos. Tudo, a minha vida toda estava construída em cima disso. Era como se estivesse tirando o chão debaixo de mim, naquele momento. E aí eu só disse, tá bom, eu vou orar. Minha mãe, assim, atenta, né, preocupada, vendo minha reação, porque eu realmente fiquei assim, eu estava sem saber para que lado correr. E ela se despediu, foi embora, e aí eu disse, mãe, eu tenho poucos dias em casa, então pede para a Dona Ruth se ela pode vir mais de uma vez por semana para eu estudar um pouco mais. Porque agora eu estou curioso para saber. Aí a mãe, tu gostou? Eu disse, eu gostei. Ela explicou muito bem, e está aqui, está tudo... Não tem como dizer que não é. Mas eu quero saber o que mais tem. E aí a Dona Ruth vinha, imagina, mais de uma vez por semana para apresentar os outros temas. Eu não queria saber de tema em comum com o que eu já conhecia. Eu queria saber só os pontos distintivos da Igreja Adventista. Aí um outro que me tirou o chão também foi a questão do estado dos mortos. Porque a gente sempre tinha aprendido que a pessoa recebia recompensa imediata quando morria, né? E todo mundo morre bom, né? Todo mundo vai para o céu. E, de repente, ela apresenta sobre a questão de que a pessoa morre, entra em um estado de inconsciência, aguardando a volta de Jesus, na maioria dos casos, né? Tem as exceções. E cada estudo eu ficava assim mais impressionado. E aí chegou o momento de ir na igreja, primeira vez. Escuta isso aqui, tá? A mãe já estava indo. Aí um dia ela disse, filho, vamos na igreja para te conhecer? Eu disse, eu quero ir, mãe. Eu quero ver como é que é essa gente. Eu só conhecia a Dona Ruth, né? E ela era Jesus encarnado para mim, né? Era uma pessoa, assim, impressionante. Impressionante o carinho que eu já tinha. E ela trazia uns bolos para me agradar no dia do estudo. Ela sabia fazer o negócio. Eu fui numa quarta-feira, como hoje, primeira vez. Só não estava chovendo. E era quente. Escuta isso aqui, tá, gente? Você sabe como é que eu fui a primeira vez numa igreja adventista há 30 anos atrás? Além de jogador, eu gostava muito de rock. Tá, que eu toco bateria, você já sabe, já foi falado isso, né? Ganhei até as baquetas do Fernando. E aí eu tinha uma bateria no meu quarto. Eu gostava do Guns N' Roses. Ah, tu conhece, né, Fábio? Tu é do ramo. E aí eu era fã do Axl Rose, o vocalista, e eu usava o cabelo comprido. Imagina isso, gente. Aquele cabelaço. E eu cheguei com cabelo comprido na igreja, há 30 anos atrás. Camisa regata, uma bermudinha jeans bem apertadinha. Já imaginou uma criatura dessa chegando na igreja adventista? Não, o cabelo estava solto, não estava de rabinho, não.
Não, com a bandana também não. Essa criatura chegando na igreja adventista há 30 anos no interior. Olha, no mínimo era de chamar a polícia. Pois acredita que todo mundo me recebeu bem. O pessoal me cumprimentou, foi me cumprimentando, seja bem-vindo. Eu já conheci minha mãe, né? Ah, filho da Dona Laci e tal. Aí me sentei, mais ou menos onde tu tá, assim, no cantão, tentando ficar o mais escondido, se é que é possível me esconder em algum lugar, né? Sentei lá, olhando tudo, observando. A igreja bem assistida para uma quarta-feira, né? Depois eu fui entendendo que o culto do sábado era o principal, aquelas coisas todas. E aí o pessoal que estava na frente, na plataforma, no tempo que tinha plataforma, nos cultos, até na quarta-feira iam 2, 3 pessoas. Aí um irmão levanta, dando as boas-vindas. Queremos também saudar o nosso visitante, Bruno. Nossa, aí só senti aquele calorão assim. Né? Pode ficar em pé? Ah, não faça isso comigo. Né? Aí levantei, quase dei com a cabeça no teto da igreja. E aí, vamos dar uma saudação então para a nossa visita e tal. Eu fiquei sem graça, mas eu achei legal, assim, me senti valorizado, né? Me notaram aqui dentro. E aí teve o culto, o irmão da igreja pregou e tal, mas todo mundo muito carinhoso comigo, em nenhum momento eu senti qualquer preconceito. Claro que na ocasião eu não fazia ideia, né? Eu só vi todo mundo, na época ainda os homens iam de terninho, muitos de gravata, né? As mulheres com a roupa própria da mulher para a igreja. Eu depois comecei a me sentir meio estranho, assim, mas ninguém me olhou com uma cara de quem disse assim, mas que é isso, né? Isso é roupa de vir na igreja. Porque para mim aquela era a minha roupa natural de usar em qualquer ambiente, né? Porque é o ambiente que eu estava acostumado. Aí quando cheguei em casa, a mãe perguntou, e aí, filho? Eu disse, mãe, gostei muito, um pessoal muito querido, muito educado, me receberam bem. E eu estava muito impressionado com tudo. E o tempo passando, e as minhas férias terminando. E aí, numa outra ida na igreja, eu conversei com uma outra pessoa que me disseram, esse aqui é um dos líderes da igreja, uma pessoa experiente e tal. Eu conversei com alguns, dizendo, gente, eu estou passando... Eu contava a minha situação, o jogador, está terminando as férias, eu estou estudando a Bíblia, e eu não sei o que eu faço. Essa altura eu já não tinha mais dúvidas sobre a igreja, ok? Eu não tinha mais dúvidas sobre a igreja Adventista ser a igreja que representa Deus nesses últimos dias. O problema é o que eu ia fazer com isso. E aí um irmão disse assim, eu vou te dar uma sugestão. Como tu está muito em dúvida assim, sobre o que tu faz, volta para o clube, segue estudando, vai indo na igreja quando dá e até tu amadurecer. Só que, gente, eu sabia que se eu fosse, eu ia ser engolido lá. Se eu voltasse, eu ia entrar na rotina de treino, de jogo, eu sabia como é que era a minha vida, eu não ia ter tempo para ir na igreja, para estudar e ia morrer. E eu não conseguia mais me imaginar num campo de futebol no sábado. E aí, quando faltava 2 dias, mais ou menos, para terminar as férias, eu, de noite, fui para o quarto para dormir. Eu me ajoelhei lá da cama e disse, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre o que eu faço. Se eu volto para jogar ou se eu paro. Foi a oração mais fervorosa até então na minha vida, sincera. Eu preciso que o Senhor me dê com clareza o que eu faço com o que eu aprendi. Fiz a oração, deitei, dormi, e quando acordei, eu não vou saber explicar para vocês, tá? Eu acordei, a primeira coisa que me veio na mente foi uma paz e uma segurança que eu devia parar de jogar. Pensei na oração que eu tinha feito, pensei na questão de parar e me veio assim uma tranquilidade no coração. Não tinha mais aquela aflição, não fiquei mais naquela dúvida, vou, não vou. E aí eu entendi, eu agradeci a Deus, Senhor, é a resposta. Senhor, como se Deus tivesse botado a mão dentro do meu coração e tirado a vontade de continuar jogando. E aí saí do quarto, minha mãe já estava acordada, encontrei ela e disse, mãe, orei a Deus ontem, pedi a Ele para saber o que fazer, e Deus tirou de mim completamente a vontade de continuar jogando. E a minha mãe me deu um abraço, e aí ela disse, depois de tantos anos, né, eu já estava há anos, 7 anos fora de casa, e ela me abraçou 20 anos. E ela disse assim, filho, eu vou te confessar uma coisa, nunca te falei isso. Nunca foi o que eu queria para a tua vida, mas eu sempre respeitei o futebol. Mas estou muito feliz por ter enxergado isso, porque eu sinto que Deus está querendo salvar a nossa família. E tu é o primeiro a entender isso. E aí me abraçou, foi um abraço bem emocionante assim. E aí tá, até ali foi tranquilo, né? Porque a mãe que tinha me convidado para o estudo, ela estava acompanhando tudo, eu via assim que Deus estava fazendo uma obra poderosa na vida dela, o problema era quem?
Vocês já conhecem a fera, né? É perigo ele estar assistindo em casa ainda. Que hoje as igrejas estão fechadas lá, é perigo estar assistindo a transmissão. Aí o pai chegou do trabalho de noite e eu tinha que dar essa notícia, né? O pai acompanhava, ele ia assistir os jogos, viajava e era uma satisfação para ele, né? Ele de alguma forma se realizava em mim, porque ele também gostava muito de futebol. E aí eu esperei a hora certa, o pai tinha todo um ritual, boa. Quando ele chegava, assim, ele chegava, queria tomar o banho dele, comer, e aí assistia o Jornal Nacional, e aí depois disso ele entrava em órbita de novo. E aí depois disso eu fui conversar com ele e disse, pai, podemos conversar um pouquinho? Claro, filho, o que houve? Pai, eu decidi parar de jogar. Pá, quando eu falei isso, a primeira reação dele, essa é a igreja da tua mãe. Essa é a igreja da tua mãe, eu sabia. E eu disse, não, pai, não é a igreja da mãe, é a Bíblia. A gente está estudando a Bíblia, e na Bíblia eu descobri que tem algumas coisas que não fecham com aquilo que Deus quer da gente, porque eu estou fazendo. E por isso eu decidi parar de jogar. E aí ele ficou assim, pensando, tá, e o que tu vai fazer agora da tua vida? Tu é um homem já. E aí eu disse assim, pai, isso eu não consegui pensar ainda, não tenho um plano para te dizer. Eu só entendo que Deus está me chamando para seguir Ele e seguir o que a Bíblia ensina, mas eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Né? Eu não sabia fazer outra coisa. Eu tinha continuado estudando, mas fiz o ensino médio ali, nada de especialização para qualquer profissão, não sabia fazer nada, a verdade é essa. Sabia jogar. E aí ficou aquele silêncio, aquele clima assim, né? E eu ali em silêncio, porque eu sabia que meu pai precisava processar, e ele não deixava ele ter razão, porque é uma preocupação de um pai, um filho com 20 anos vai parar o que faz e a única coisa que ele sabe fazer, e vai ser o que da vida agora, né? Aí meu pai, ele tem uma empresa até hoje, em São Leopoldo, já tinha naquela época, né? Aí ele disse assim, filho, então é o seguinte, eu estou precisando de um funcionário lá na empresa, e tu está precisando de um emprego. Ele já sabia mais ou menos algumas coisas da igreja, ele disse assim, então, se tu trabalhar comigo, sexta-feira, 5 da tarde, eu te liberto, guardo teu sábado, e aí tu resolve meu problema, eu resolvo o teu. Tu pode continuar morando aqui em casa, comida, cama e roupa lavada, de graça, e vai ter o teu salário e segue tua vida aí na igreja e me ajuda trabalhando lá. Eu disse, fechou, pai. Na hora Deus já me deu um emprego, amém? Já estava empregado. Pensei assim, eu sou filho do dono da empresa, vou ser o vice-presidente, vou ganhar uma grana, comprar um carro e vou viver para Deus. Meu pai me botou no pior setor, o que ganhava menos e mais sujo da empresa. Mas eu fiquei revoltadíssimo com isso na época, mas hoje eu entendo que ele estava certo. Porque ele pensou assim, tem que começar por baixo para valorizar, certo? Se dá as coisas de mão beijada, a gente não valoriza, né? Por isso que ontem, quando ele estava aqui, lembra que eu perguntei, né? Se eu tinha sido um mau funcionário, porque a gente brigava muito. Porque eu não engolia aquilo, né? De eu não ter a função mais elevada depois dele na empresa. E aí a gente discutia no carro, a gente viajava junto todo dia para ir e voltar. Mas ele fez o certo comigo. E o fato é que, depois dessa decisão, isso foi mais ou menos em final de janeiro de 93, e aí eu segui estudando, seguindo na igreja, e no dia 28 de março de 1993 eu desci as águas batismais, na igreja do bairro Ferroviário ali em Montenegro. Um momento difícil foi na hora de ir no clube e comunicar minha decisão. Ninguém entendia. Eles achavam que eu estava louco. Porque, como eu disse para vocês, eu era o cara mais focado, mais determinado. Se tinha alguém que fazia aquilo porque gostava, era eu. Os meus colegas, tinha muitos que admitiam, diziam, olha, eu estou aqui porque eu sou tábua de salvação da família. Se eu não me der bem, nossa família está na miséria. Eles não tinham prazer em jogar, mas eles jogavam porque sabiam que poderiam ter um rendimento que conseguisse sustentar todo mundo, e era a aposta da família. E os caras diziam, como é que tu vai parar agora, cara? E tinha uns que eu arrastava para o campo para treinar, de tão vadio que era. E eles diziam, agora quem é que vai me levar para o campo para treinar? Eu disse, amigo, eu fiz o que eu pude enquanto eu estava aqui. Tá, mas, cara, fala com o teu pastor lá. Explica para ele, tem um jogador de futebol, como é que... Eu disse, não é questão de pastor, é questão da Bíblia. E aí eu tentava explicar, e cada vez ficava mais difícil. Quanto mais eu tentava explicar, pior. Não entrava na cabeça de ninguém. Aí eu cansei, desisti, abracei um por um, e fui lá conversar com a diretoria, que também enlouqueceu.
E disseram, mas cara, o que é isso? Tu está aqui há anos e agora que está chegando a tua hora, tu vai sair fora por causa de igreja. Aí eu vi que também não ia adiantar. Tentei explicar um pouquinho, não entrava na cabeça de ninguém, peguei minhas coisas e fui embora. 30 anos completou esse ano. Amém? Meu sonho é ser jogador de futebol. Mas Deus queria que eu fosse um pastor. Minha alegria era ver um estádio cheio, era estar ali, de alguma forma, proporcionando alegria para o time que eu defendia. Mas o que Deus queria é que eu estivesse nas igrejas. Hoje eu vibro quando eu vejo uma igreja como essa. Uma igreja cheia, com pessoas querendo ouvir a palavra de Deus e buscando a salvação. Amém? Não fiquei rico, não fiquei famoso, mas estou em paz e sei que estou fazendo a coisa certa. Me preparando e preparando outras pessoas para o reino dos céus. Amém? Deus seja louvado por isso. Amanhã e sexta eu vou contar, porque tem muito mais coisa aí. Muito mais coisa boa que aconteceu. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se nessa noite eu estou falando para alguém que tem alguma dúvida sobre tomar essa decisão, não tenha. Não tenha. Porque Deus cuida da gente. Deus cuida da gente. Eu confesso a vocês que Deus me deu aquela paz e tal, mas eu teve os momentos que eu pensei, puxa, e agora, o que vai ser? Mas Deus cuida da gente em cada detalhe, em cada pormenor, e Ele vai mostrando para a gente o propósito verdadeiro que Ele tem para cada um de nós. A gente vai ouvir uma música, vou chamar a nossa amiga aqui que vai cantar. E enquanto a gente estiver ouvindo a música, se você já tomou essa decisão, louva a Deus por isso, peça a Deus para nunca abandonar esse caminho. Mas se você ainda está pensando, medindo se vai ou não vai, decida, Deus está te chamando. E esse é o caminho certo, pode ter certeza disso. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver.
de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que o meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que o meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Amém. Vamos ficar em pé para a gente orar. Vocês sabem que a dona Ruth, ela viveu até os 104 anos. 104 anos. Eu tive o privilégio de, nos 100 anos dela, entrar com ela na cerimônia, no culto de gratidão e na festa que fizeram. E sempre era uma emoção para ela. Quando a gente estava junto, quando ela podia falar para as pessoas, né, do que tinha acontecido. E olha que ela, ao longo da vida, ela levou mais de 100 pessoas tranquilamente aos pés de Jesus. Mas foi um grande exemplo para a gente, de cristã, de missionária. E agora eu estava ouvindo a música linda, né? Fiquei imaginando o momento que a gente vai ver Jesus, e uma pessoa que com certeza quero encontrar e dar um abraço vai ser nela. Ela não mediu esforço. E eu vou contar mais coisas que Deus usou ela também, importantes na minha vida. E Ele pode usar vocês também para fazer a diferença na vida de alguém. Amém? Qualquer um de vocês pode ter uma experiência assim. É só estar disponível para Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por estar aqui nessa noite. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Mudou totalmente a minha vida. Eu não realizei os sonhos que eu tinha de criança, mas estou realizando o teu sonho. O teu sonho era que eu fosse um pastor. Não tenho dúvida disso. E me dá o privilégio de conhecer pessoas incríveis como essas aqui, que numa noite como essa, fria, chuvosa, com perspectiva de temporal, estão aqui porque te amam, porque amam a igreja, que amam a tua palavra, que são leais a ti, e são essas pessoas que vale a pena a gente estar juntos, a gente conviver. Muito obrigado por isso. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui, aqueles que um dia tomaram essa decisão ao teu lado, que o Senhor sustente eles até o final. Se tem alguém aqui que estava como eu estive, vivendo o vale da indecisão, que o Senhor dê convicção a essa pessoa, através do teu Espírito, não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Dê a convicção de que esse é o caminho, que a gente deve andar por ele, e que juntos nos preparemos para a tua breve volta.
Nos despeça agora com a tua bênção e proteção. Mais uma vez pedimos por um bom descanso. Nos livre e livre todas as pessoas desse ciclone, proteja os lares, não só dos teus filhos, mas de todas as pessoas, porque que situação é ficar sem moradia ou alguma situação assim. O Senhor desvia esse vento para algum lugar que não venha atingir as pessoas, e que amanhã possamos ter um bom dia de trabalho e possamos estar aqui novamente à noite te louvando. Nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.